E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para a semana 3, terceiro ano, estética. Então vamos lá. Em relação à estética, em relação ao belo, então alguns questionamentos. O que faz um objeto, seja ele o corpo ou uma obra de arte, ser belo? Então a estética, enquanto reflexão filosófica, ela busca compreender, no primeiro momento, o que é beleza, o que é o belo. Pessoal, então vocês olhem esta obra, O Nascimento da Vênus, por Botticelli. Nessa obra, vemos o belo, tá certo? Olhem a maneira como foi feita, a maneira como foi feita essa pintura. Onde está o belo? O belo pode ser entendido a partir da racionalidade? Será um juízo estético subjetivo ou objetivo? Existirá um padrão do gosto? O que é o belo? Será a arte superior ou inferior à natureza? Qual o papel do artista? Perguntas centrais para uma compreensão, ainda que breve, da filosofia da arte. Caso venha a ser entendido racionalmente, posso afirmar que existe objetividade no belo? É, olhe só essa obra, A Noite Estrelada, de Van Gogh, de 1889. Como se adquire a certeza da concretização do juízo sobre o belo? Existe algo belo em si, ou o conceito de beleza depende do olhar do observador? Como acontece esse processo? Certo? Então, pessoal, em relação ao belo, continuando aqui, a questão do belo histórico. Então, a cada momento, o belo é produzido, segundo o poeta e crítico de arte Charles Baudelaire, ele propôs que a arte, em cada época, deve buscar sua própria forma, ao invés de imitar os padrões de épocas precedentes. A arte situa-se entre o eterno e o atual, podendo ser considerada como filha legítima dos tempos atuais, pois a modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno, o imutável. Continuando, vamos dar uma olhada. Olha, pessoal, que interessante essa obra de Champ. Tá certo? Em 1913, Marcel Duchamp decidiu colocar em seu ateliê em Paris uma roda de bicicleta fixada sobre um banco de madeira. Nascia assim um dos primeiros handmade, intitulado Roda de Bicicleta, que só ganhou esse status em 1916. Vale lembrar que o termo handmade significa objeto pronto. Ou seja, um objeto que não foi o artista quem produziu, mas sim quem elegeu como arte. Então, a outra obra de arte aqui dele, criada em 1907 também, A Fonte, essa aqui, como vocês estão vendo aqui, a fonte, né? Essa obra foi criada em 1917 e causou daquele alvoroço no meio artístico e até hoje é motivo de reflexões. Esse é considerado o handmade de maior destaque na arte. A história da fonte é curiosa. Em 1917, havia uma exposição em que os artistas podiam escrever seus trabalhos e pagar uma quantia para que fossem exibidos. Então, assim fez Duchamp, ao escrever um mictório, assinado com um nome fictício. Entende? O trabalho foi rejeitado naquele ano, entretanto ganhou notoriedade no ano seguinte. Percebe-se que Duchamp
nunca se preocupou em desenvolver algo belo, mas sim pela busca de uma reação do público. De forma sarcástica e irônica, o artista sempre criticou os conceitos de arte de uma sociedade cultural. A partir do momento em que ele retirou aquele simples objeto do cotidiano e colocou numa exposição, este deixou de ser aquele objeto de antes, passando a ter outro significado. A inversão física do objeto corresponde à inversão do seu sentido. Então, o objeto que estava acostumado a ser visto em determinado lugar foi mudado de ambiente e virou uma obra de arte. Bem sarcástico, né? Sim, pessoal, mas o que faz um objeto, seja ele um corpo ou uma obra de arte, ser belo? Então, a estética, enquanto reflexão filosófica, ela vai buscar compreender, no primeiro momento, o que é beleza, o que é belo. Tá certo? Então, vamos para o próximo slide. Então, pessoal, a estética, também chamada de filosofia da arte, é uma das áreas de conhecimento da filosofia. Tem sua origem na palavra grega aesthesis, certo? Que significa apreensão pelos sentidos, ou percepção. Então, é uma forma de conhecer e apreender o mundo através dos cinco sentidos. Como vocês sabem, é visão, audição, paladar, olfato e tato. É importante saber que o estudo da estética, tal como é concebido hoje, tem sua origem na Grécia Antiga. Entretanto, desde sua origem, os seres humanos sempre mostraram possuir um cuidado estético em suas produções. Mas foi por volta de 1750 que o filósofo Baumgarten ele utilizou e definiu o termo estética como sendo uma área do conhecimento obtida através dos sentidos, ou seja, do conhecimento sensível. Então a estética ela passou a ser entendida ao longo da lógica como uma forma de conhecer pela sensibilidade. Desde então, a estética se desenvolveu como área do conhecimento. Hoje é compreendida como o estudo das formas de arte, dos processos de criação de obras e em suas relações sociais, éticas e políticas. Para Baumgarten, em relação ao belo, será função da filosofia investigá-lo, sendo assim a noção de estética está no juízo de gosto. Mas o que seria isso? Sendo produto da sensibilidade, a obra de arte ela se origina da sensibilidade do artista. E quanto ao artista? O artista ele precisa mergulhar em seu tempo. Ele não pode ficar preso às formas do passado, sob o risco de ser considerado um mero imitador. Mas quem vai avaliar o artista? O público. O público avalia e faz o julgamento da obra de arte. Por isso falamos em juízo de gosto. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá em relação a Kant e o conceito de belo. Kant, filósofo alemão, ele vai revolucionar este conceito de belo. Por quê? Ele vai dizer que as coisas são em si mesmo o fenômeno, o que é aprendido pelo pensamento. Quanto ao belo, ele vai mudar essa concepção e vai dizer que a característica do belo está no objeto do conhecimento. Ou seja, o belo é aquilo que é belo em si mesmo e não depende de minha interpretação. Por exemplo, uma pessoa é bela para todos. Então, o conceito de belo é inquestionável. Então, Kant vai diferenciar o belo do sublime. O belo é desinteressado, está em si mesmo. O sublime é magnânimo, causa nos seres humanos bons efeitos. O sublime é grandioso, segundo Kant. Para vocês terem uma ideia, pessoal, em relação à arte, o que veio a ser, como vocês estão observando aí, a Torre Eiffel, né? É uma autêntica obra de arte. Foi inaugurada em 31 de março de 1889. A Torre Eiffel foi construída para honrar o centenário da Revolução Francesa. Entende? Era para ser uma estrutura temporária, mas tomou-se a decisão de não desmontá-la. Então, o governo da França ele planejou
uma exposição mundial, Exposição Universal de 1889, anunciando uma competição de design arquitetônico para o concurso. Então, o comitê, em primeiro lugar, anunciou essa competição, né, que projetava o quê? Um monumento que seria construído no Campo de Marte, bem no centro de Paris. Mais de 100 designers foram submetidos ao concurso. Então, o Comitê do Centenário escolheu o projeto do engenheiro Gustave Eiffel, de quem herdaria o nome da torre, com uma estrutura metálica que se tornaria então a estrutura mais alta do mundo, construída pelo homem. Então, com seus 324 metros de altura, ela possuía 7.300 toneladas quando foi construída. Então, para vocês verem a grandiosidade dessa obra de arte, é uma obra que ela transcende o tempo. Para vocês terem ideia, já faz algum tempo que ela foi construída, né? Em 1889. Então, mesmo assim, até hoje, as pessoas olham a Torre Eiffel, ela é uma referência para a França. Então, é uma obra de arte que foi eternizada. Vamos continuar? Platão e Aristóteles e a concepção de belo. Tá certo? Então, vamos lá. Só a filosofia grega, a partir do seu período antropológico, ela buscou perceber os motivos pelos quais as atividades humanas possuem um comprometimento com o valor estético. Entende? Então, a beleza, desde o início dos tempos, a ideia de beleza e de bem-fazer estão interligadas à produção e transformação da natureza. Então, para vocês terem ideia, para Platão, o belo está pautado na noção de perfeição, de verdade. Para ele, a beleza existe em si mesma, no mundo das ideias, separada do mundo sensível, o que é o mundo concreto no qual vivemos. Então, assim, as coisas seriam mais ou menos belas a partir de sua participação nessa ideia de suprema beleza, independente da interferência ou do julgamento humano. Então, o filósofo ele critica as obras de arte que se limitam a copiar a natureza, já que elas acabam afastando o homem da real beleza, que é aquela existente no mundo das ideias. Então, essas questões influenciaram por muito tempo, em maior ou menor instante, a produção artística ocidental. Sim, pessoal, agora Aristóteles, o belo em Aristóteles. Aristóteles ele tem um pensamento diferente sobre a arte, que, para ele, é uma criação humana. O filósofo entende que o belo não pode ser desligado do homem, já que ele está em nós, é uma fabricação humana. Então, as artes, elas podem imitar a natureza, mas também podem abordar o impossível, o irracional, aquilo que não existe, entende? Então, para ele, além disso, elas também podem ter uma utilidade prática, completar o que falta na natureza. O que vai garantir beleza a uma obra, para Aristóteles, é o que é a proporção, a simetria. Muito interessante essa questão de arte em Aristóteles, é justamente isso. Ele entender que a técnica, que a maneira, a habilidade do artista é fundamental. Entende? É essa questão, eu vejo de uma forma muito positiva, especialmente de Aristóteles, ele vai valorizar essa habilidade, esse dom que o artista tem, entende? Então ele defende isso, que a arte é proporção, simetria. Então a ordem, a justa medida. Entende? É isso. Como mostrar, colocar aqui para vocês um modelo, um exemplo, o Paternon. Quer ver? Olha só, o Paternon, pessoal, como ele foi construído, né? É um templo construído, inclusive, em homenagem à deusa Atena. Então, a construção assinala o apogeu da arquitetura grega, a simetria dele, a maneira como ele foi feito. Imagine só quantos séculos não tem e a capacidade e a habilidade do artista
na construção aqui do Parthenon. Agora temos aqui o homem vitruviano. O conceito é considerado um canône das proporções do corpo humano, segundo um determinado raciocínio matemático e baseando-se, em parte, na proporção áurea. Então, dessa forma, o homem descrito por Vitrúvio apresenta-se como um modelo ideal para o ser humano, cujas proporções são perfeitas, segundo o ideal clássico de beleza. Certinho, pessoal? Então, até a próxima aula.